Bom, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos mais uma vez juntamente com vocês aqui na Escola Bíblica Dominical para Todos, onde estaremos estudando mais uma lição importantíssima, para o nosso conhecimento e crescimento espiritual. Estamos tratando de assuntos maravilhosos sobre o livro do Apocalipse, final de todas as coisas, esperando a glória para os salvos. Então nós estamos num assunto bem interessante, importante para a nossa vida espiritual e a nossa vida futura. E nós estaremos estudando nessa semana lição de número 10. Nós já estamos na 10ª lição. Então nós estaremos estudando mais uma lição de número 10, a lição de número 10, Já passamos por algumas lições e estamos agora na lição de número 10, aonde fala a respeito do milênio. Então olha só, já passamos por vários acontecimentos, por vários acontecimentos aqui, aonde nós vamos estar falando aqui a escatologia do estudo das últimas coisas, sinais que antecedem a volta de Cristo, esperando a volta de Jesus, esteja alerta, o arrebatamento da igreja, o tribunal de Cristo, o galardão, as portas do Cordeiro, a grande tribulação, vinda de Jesus em glória e o milênio, um tempo glorioso para a terra. Então, estaremos estudando nessa semana a respeito do milênio, Olha só, milênio é algo que, vamos dizer assim, será glorioso tanto para aqueles que passaram pela tribulação, que venceram a tribulação, porque os que passaram, talvez aqueles os que venceram e os que acabaram perecendo, mas para os que venceram na grande tribulação, passaram pela grande tribulação e venceram. Mas a igreja, o povo que voltou, que veio com Cristo para reinar com Ele no milênio. Então o milênio é uma promessa onde nós vamos estar entrando aqui para estar aprendendo. Vamos lá já na introdução, para nós não perdermos muito tempo, para nós ser rápido no comentário. Então vamos lá, milênio, um tempo glorioso para a terra, lição de número 10. O texto áureo nos diz assim: que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam um sinal na testa, nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Está lá em Apocalipse, no capítulo 20, verso de número 4. A verdade prática nos diz assim: o mundo conhecerá o reinado de Jesus durante o milênio. Então será conhecido o reino maravilhoso de Jesus durante o milênio. Será um tempo de paz e harmonia jamais vista. Então olha só, o mundo conhecerá o milênio, o reino de Jesus no milênio, e será um tempo de paz, um tempo glorioso, maravilhoso para todos aqueles que venceram, Então isso é importante. A leitura bíblica em classe se encontra em Apocalipse, capítulo 20, verso de 1 a 6, que diz assim: e vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. E ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos, e lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que mais não engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. E vi tronos, olha só, tronos, está no plural aqui, não está no singular, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa, nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então olha só, aqueles que passaram pela tribulação, que foram martirizados ou degolados durante a tribulação, eles foram degolados ou martirizados por causa do testemunho de Jesus, pelo aquilo que Jesus fez, pelo que Jesus fez por nós, morrendo numa cruz, sofrendo numa cruz por nós. Então quer dizer, eles sofreram lá na tribulação
por essa causa, pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, né, que é o Verbo encarnado através de Jesus, que é o Verbo, né, que é Jesus. E receberam o sinal na testa, nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aqueles que têm parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Olha só que maravilha! Então, essa é uma promessa. Essa não é uma promessa somente para aqueles que passaram, que venceram a tribulação, mas essa é uma promessa para aqueles também que foram arrebatados, é uma promessa para os que foram arrebatados e levados com Cristo, para aqueles que morreram com Cristo durante, defendendo aí o propósito de Cristo durante a tribulação, e aqueles que venceram também e permaneceram vivos durante a grande tribulação. Então isso é maravilhoso, saber que temos uma promessa de passar 1000 anos com Cristo aqui na terra. Então olha só, já para nós entrarmos aqui no comentário, vamos lá na introdução aqui. Satanás será preso por 1000 anos, mas em seguida será solto para logo em seguida ser lançado no lago de fogo. Neste tempo, onde estarão os salvos em Cristo, eles estarão com Jesus Cristo e reinarão juntamente com ele por um período de 1000 anos. Esse será o tema desta lição que estudaremos na aula de hoje. Olha só, sobre o milênio. Então, hoje nós estaremos estudando nessa oportunidade a respeito do milênio. Então, olha só que maravilha, saberemos aqui a respeito de o que irá suceder ou o que irá acontecer durante o milênio, esse tempo de 1000 anos que nós passaremos com Jesus aqui na terra, porque isso foi uma promessa, Então essa promessa ela vem desde lá de Gênesis. Essa promessa ela vem vindo, se arrastando desde o princípio da criação do ser humano. Deus já criou o ser humano para passar um tempo de paz, para ter um tempo de paz, mas por motivo do homem pecar, por motivo do homem cair no seu pecado, então quer dizer, esse tempo de paz, ou essa paz tanto almejada, ela acabou sendo frustrada, não por Deus, mas pelo homem. Então olha só que maravilha, Então esse período de paz, essa paz, ela já era para ser implantada, já era para estar com o homem desde o princípio. Mas o que acontece, Por motivo do pecado, por motivo do homem ter caído, então esse período foi deixado para quando Jesus vencesse, quando Jesus, vamos dizer assim, exterminasse todo o mal, aí implantará o seu reino milenial aqui na terra. Olha só, o reino milenial, milênio, um tempo glorioso para a terra. Então quer dizer, esse tempo será um tempo de glória para a terra, mas não somente para a terra, para os habitantes que se encontram nela. Por quê? Porque por causa do pecado do homem, por causa do pecado do homem, assim diz a Bíblia, que a natureza, que a terra, ela sofre, ela geme por causa do pecado do homem. Então olha só, 1000 anos de paz com Cristo. Então será 1000 anos de paz com Cristo. O milênio será um tempo glorioso, onde estaremos junto com Ele e será implantado o seu reino aqui na terra, que está lá, olha só, vamos lá. Zacarias no capítulo 14, verso de número 5, vamos lá, vamos achar aqui para nós darmos a introdução. 14, verso de número 5, que diz assim, e fugireis pelo vale dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até Azel, e fugireis assim como fugiste do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor meu Deus e todos os santos contigo, ó Senhor. E acontecerá naquele dia que não haverá preciosa luz, nem espécie de escuridão, mas será um dia conhecido do Senhor, nem dia nem noite será. E acontecerá que no tempo da tarde
haverá luz. Naquele dia também acontecerá que correrão de Jerusalém águas vivas, metade delas para o mar oriental e metade delas até o mar ocidental, no estio e no inverno sucederá isso. Então olha só, que coisa maravilhosa, né? Sabemos que há uma promessa, né, que virá, né, acontecer durante o milênio. O milênio começará ao ponto, olha só que coisa importante. Então há alguns pontos aqui que nós precisamos compreender, né? Então vamos dar aí uma analisada. Vamos entrar numa análise agora. Por quê? Porque para acontecer o milênio, haverá alguns acontecimentos que vai, né, começar a acontecer durante, assim, quando o milênio for implantado por Jesus. Então olha só, o milênio começará a acontecer ao ponto que o anjo descer para prender Satanás no abismo. Então olha só, que coisa interessante, que fala aqui no capítulo 20, verso 1, ele fala assim, ó: "E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão." Então olha só, o anjo, ele desce do céu, o anjo poderoso ali com poder e grande glória, desce do céu com uma cadeia nas suas mãos, e ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o amarrou por 1000 anos. Então olha só, o milênio vai começar, por quê? Porque não tem como começar o milênio com o diabo ainda solto, reinando aqui. Então quer dizer, o próprio anjo prenderá o diabo numa prisão, né, ali no abismo, né, será preso ali no abismo. Então ali se implantará, aí Jesus implantará o milênio para toda a terra, né, por toda a terra. Então vamos lá, alguns acontecimentos, né, os acontecimentos durante o milênio. Então quer dizer, vai acontecer vários acontecimentos durante o milênio, lógico, né, já vem acontecendo vários acontecimentos antes mesmo do milênio, da grande tribulação, né, do evento do arrebatamento. São vários acontecimentos que vai acontecendo, mas esses acontecimentos aqui são peculiares, né, da implantação do milênio. Então são vários acontecimentos aí peculiares que indica o evento aqui do milênio sendo implantado. Então, primeiro, olha só, durante o milênio será posto tronos e assentará neles os que venceram a tribulação. Esses reinarão com Cristo durante 1000 anos. Apocalipse 3, verso 21. Então vamos lá, Apocalipse 3, verso 21 diz assim, vamos entender aqui. Apocalipse 3, verso 21 diz assim, ó: "Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci, e me assentarei com meu Pai no seu trono." Então olha só que coisa maravilhosa. Aqui o próprio apóstolo João, na visão, ele falando a respeito das duas últimas igrejas, do período da igreja de Filadélfia e do período da igreja de Laodiceia. Vamos dizer, essas duas igrejas, a igreja de Laodiceia, podemos dizer que é a igreja do arrebatamento, aquela igreja que, mesmo tendo pouca força, guardaste a minha palavra, foste fiel, né, e alcançou ali o arrebatamento, mesmo elas cometendo alguns erros, algumas falhas, caindo, se levantando, mas ela guardou, ela permaneceu firme. Então quer dizer, a igreja de Filadélfia, a igreja do arrebatamento. Já a segunda igreja, o segundo período aqui, é a igreja que ficou do arrebatamento, a igreja que ficou durante o arrebatamento, que é a igreja de Laodiceia. Então olha só, a igreja de Laodiceia é a igreja morna, né? É a igreja que foi considerada por Jesus a igreja morna, tanto que ele diz: "Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo." Mas só que olha só, Jesus continuou batendo na porta
ou Jesus continuou chamando, ou Jesus continuou dizendo, né, quem tem ouvido ouça o que o Espírito diz às igrejas e tal. Só que essa igreja, ela não abriu a porta e muito menos ouviu a voz de Jesus, muito menos deu ouvido para a voz de Jesus. Eis que tinha tudo, né? Eu tenho tudo, tenho ouro, tenho prata, eu tenho todas as riquezas. Então quer dizer, uma igreja que não precisava, que não tinha necessidade, uma igreja rica que diz rico sou, né? Então olha só, uma igreja rica que tinha tudo, mas porém não quis saber, né? Não quis saber aqui de Jesus. Então ficou durante o arrebatamento. Então olha só que maravilha, sabemos que esta é a igreja de Laodiceia é a igreja que ficou. Então olha só, né, os acontecimentos que vai acontecer durante o milênio é essa oportunidade, né? Durante o milênio será posto tronos e assentará nele os que venceram a tribulação. Esses reinarão com Cristo durante 1000 anos. Então quer dizer, olha só, mesmo essa igreja que ficou, mas porém que venceu, a promessa de Deus para ela, a promessa de Jesus para ela é assentar no trono juntamente com ele aqui. Então olha só, enquanto a igreja arrebatada, a igreja que foi arrebatada recebeu o seu galardão ali na bodas do Cordeiro, passou ali, né, com Cristo na bodas do Cordeiro. Essa igreja que ficou, ela receberá o seu galardão já aqui na terra. Por quê? Porque Jesus é misericordioso e ele tem galardão, mesmo nós falhando com ele, ele ainda é misericordioso para nos abençoar, mesmo nós errando. Então olha só, a promessa para aqueles que passaram pela tribulação foi de assentar no trono juntamente com ele e reinar com ele durante 1000 anos. Então tá, aqui em Apocalipse 3, verso 21. Essa é a recompensa que receberam aqueles que atravessaram a grande tribulação. Então isso é maravilhoso saber que Jesus ele é bondoso. Segundo, haverá restauração de toda a terra. Então olha só, durante essa batalha, esse Armagedon, essa guerra, o próprio lá em Mateus capítulo 24 diz que o céu escurecerá, que cairá as estrelas do céu, que os firmamentos serão abalados. Então quer dizer, acontecerá muitas coisas e a terra será destruída, as terras ficarão um caos, né? Como no princípio lá de Gênesis, que fala que a terra era sem forma e vazia. Então quer dizer, nesse período aqui a terra vai estar sem forma nenhuma, só que porém não estará vazia, né? Ela estará com aqueles que sobreviveram, e o próprio Jesus pousará, só que ele virá com poder e grande glória e retomará toda essa fertilidade, essa maravilha que a terra tem. Vamos lá, Isaías capítulo 35, verso de 1 a 2. Então olha só, Isaías capítulo 35, verso de 1 e 2, que diz assim: o deserto e os lugares secos se alegrarão disto, e o ermo exaltará e florescerá como a rosa, abundantemente florescerá, e também regozitará de alegria, e exaltará a glória do Líbano. Se lhe deu a excelência do Carmelo e Saron, eles verão a glória do Senhor, a excelência do nosso Deus. Então olha só, a excelência novamente, né, toda essa maravilha será restaurada novamente na terra. Terceiro, a terra será governada por Jesus. Então olha só que maravilha, a terra receberá, né, novamente ali a sua, vamos dizer assim, a sua fertilidade, a sua beleza, e depois ela será governada por Jesus, que está em Zacarias, no capítulo 14, verso de número 9. Vamos lá, Zacarias capítulo 14, verso 9, que diz assim, e o Senhor será rei sobre toda a terra, naquele dia um será o Senhor e um será o seu nome. Então olha só que maravilha,
teremos aqui, né, como foi prometido, né, Jesus como rei, Jesus reinando. Então vamos lá. Então vai acontecer mais acontecimentos. Então teremos mais acontecimentos aí nesse período. Quarto, Jerusalém será a capital do mundo, que está também em Zacarias no capítulo 16, verso 17. Será a capital espiritual e política. Então olha só, ela não será somente a capital espiritual, aonde todos terão que subir para adorar o próprio Deus, o próprio Jesus, que estará ali no seu trono reinando ali em Judá, ou ali, né, nas imediações de Jerusalém ali. Então olha só que coisa maravilhosa. Também será uma capital política, onde todos os reinos se aglomerarão, o poder sairá de lá, né? O cetro estará ali naquele lugar. Então por isso que será a capital espiritual, aonde desceremos para adorar, onde estaremos ali adorando a Ele. Por quê? Porque o templo da cidade do meu Deus, ou o templo do meu Deus estará ali, né? Então, capital espiritual e a capital política. Então, política porque todos os governos, os reinos estarão ali, né, centralizados ali em Jerusalém, né? O governo de Cristo, esse governo, olha só que interessante, é uma promessa profetizada na vida de Judá por Jacó, durante as bênçãos proferidas a seus filhos. Então está lá em Gênesis, no capítulo 49, verso 10. Vamos lá, Gênesis 49. Gênesis 49, verso de número 10. Que diz assim, ó, olha só, Judá, 9, versículo 9. Judá é um leãozinho, da presa subiste, filho meu, encurva-se e deita-se como um leão, e como um leão velho, quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão as nações. Então olha só que coisa interessante, olha só que maravilha. Quando o próprio Jacó ele foi abençoar aqui, já estava na beira da morte, depois que José saiu do Egito, eles desceram, né, depois eles se aglomeraram ali e tal. Aí o que acontece? Os filhos, juntamente com ele, foi a hora de o próprio Jacó abençoar seus 12 filhos. Aí o que acontece? Cada um deles recebeu uma bênção, e essa bênção era uma bênção para o futuro. E Judá foi um dos que foi abençoado, recebeu vamos dizer assim, a passagem do cedro, vamos dizer assim, o domínio das nações, ou o domínio dos seus irmãos. Por quê? Porque mesmo que Rúben e os outros irmãos vamos dizer assim, os outros 3 irmãos que antecederam, eram o direito daquela época de você, né, da primogenitura, como você sendo o irmão mais velho, você tinha direito de dominar, de ser aquele que dominava, né, vamos dizer assim, né, que dominava a sua família, ou dominava o seu reino, ou que dominava o seu lugar ali onde eles habitavam, a família, a sociedade ali. O filho mais velho era aquele que dominava. Só que aqui houve uma quebra desse paradigma, né? José ele foi considerado, vamos dizer assim, considerado um daqueles que ajudou, que levantou novamente, que fez com que a família não se acabasse. Por quê? Porque Deus deu uma promessa na vida de José e cumpriu essa promessa na vida daquela família, vamos dizer assim, não permitindo que eles morressem durante, né, aquela fome que aconteceu ali no Egito. Mas aí o que acontece? Só que a promessa ficou aqui com Judá. Judá ele foi o sucessor, o que sucedeu aí o pai para tomar a rédea da família. Então Judá ele estava com o cedro, foi passado o cedro para Judá na entrada ali da terra, né, na dominação das terras ali. Judá foi o primeiro que entrou e que, vamos dizer assim, né, que dominou a parte, vamos dizer assim, mais importante. Então Judá ele foi o rei sobre todo Israel. Só que olha só, a promessa era que o cetro não sairia,
de Judá. O cetro não sairia de Judá, só que não era uma promessa simples, era uma promessa feita aqui. Não, essa promessa ela continuaria após o milênio. Por quê? Porque Judá ele perdeu o seu reino. Judá ele foi perdendo o seu reino, tanto que outros, foi entrando. Israel, teve vários reis, e foi perdendo-se assim o reinado. Davi reinou, Salomão reinou, só que depois, na separação ali do reino ali das 12 tribos ali, vamos dizer assim, quando era o reino só de Davi, separou novamente as 12 tribos ali, ficou o reino com 2 e as outras 10 ficou com a outra parte. Então quer dizer, Judá ficou com uma parte e Samaria, Israel ficou com outra. Então quer dizer, já separou, aí perdeu-se ali o cetro. Judá perdeu-se ali mais ou menos o cetro. Só que a promessa que ele retomasse novamente o cetro era futura. Aí nós vemos aqui, entrando aqui essa promessa e se cumprindo aqui em Jesus, aqui durante o milênio. De Judá veio Davi, de onde nascera o Cristo, que está lá em Mateus, no capítulo 1, verso 16, Então, quer dizer, aí ele fala também lá em Isaías sobre até que venha Siló, ou em Gênesis também fala, até que venha Siló, até no próprio texto também aqui fala, e venha Siló, e ele se congregarão os povos. Então, quer dizer, até que venha o Messias, novamente, e congregue-se todos os povos nele. Então olha só que maravilha. Então essa promessa ela se dará de Jesus reinar sobre todas as nações durante o milênio. Então olha só, aspectos, vamos entrar agora em alguns aspectos relevantes do milênio, Então olha só, um dos aspectos relevantes, quem vai participar? Então está aqui na lição aqui, vamos lá, quem vai participar desse reino? Então olha só, quem vai participar no subtópico 3, aqui no tópico 3, os aspectos relevantes, quem vai participar deste reino? Os salvos em Cristo Jesus, tanto os que foram arrebatados, tanto aqueles que foram arrebatados, quanto aqueles que ficaram, mas que venceram. Então quer dizer, esses vão alcançar esse reino. Segundo, haverá um conhecimento universal de Deus. Então olha só, quem vai participar do reino? E haverá um conhecimento universal de Deus. A terra se encherá do conhecimento do Senhor. Terceiro, haverá paz na terra. Jesus é o príncipe da paz. Está em Isaías capítulo 9, verso de número 3, onde fala a respeito de Jesus, ele é o príncipe da paz, Então, durante o milênio haverá paz sobre a face de toda a terra. Então, olha só, haverá um tempo maravilhoso de paz. A paz, como nós sabemos, é a ausência de guerra. Então, quer dizer, o homem não terá mais essa vontade de guerrear, esse orgulho, essa inveja. Então, quer dizer, tudo isso será exterminado. Por quê? Porque o inimigo estará preso. O inimigo estará preso. Então quer dizer, o homem ele dará mais vazão para aquele sentimento de amor, de união ali, aquele amor ágape, Então será um tempo maravilhoso com Cristo. Só que há algo importante aqui, durante o milênio, acho que provavelmente quase no final do milênio, o inimigo ele vai ser solto, Então o inimigo vai ser solto. Aí o que acontece quando acontecer dessa parte que o inimigo será solto? Então olha só, isso é importante, nós sabemos, Então quer dizer, sabemos que o homem ele é falho, Então quer dizer, o inimigo novamente tentará por um tempo dominar novamente a mente do ser humano, fazer com que o homem peque contra o seu Deus. Então olha só, quarto aqui, a natureza será transformada. Tudo na natureza será transformada por Jesus. Então olha só que coisa linda, Haverá paz, haverá tranquilidade, a natureza será novamente, vamos dizer assim, será belo, tudo maravilhoso, será tudo reconstruído, será tudo novamente florescido. Então a terra será novamente uma bênção. E o 5, haverá
haverá salvação, haverá prosperidade, haverá saúde, haverá amor, haverá paz. Então isso tudo acontecerá durante o milênio, né? Então olha só, no quinto aqui, haverá saúde e prosperidade. A longevidade surpreenderá a todos pela excelente condições de saúde. Além da saúde, as condições de moradia para todos serão melhores jamais vistas. Então quer dizer, estaremos com Cristo aqui, sentaremos com Ele no trono, reinaremos com Ele. Será um tempo glorioso para aqueles que venceram. Então vamos lá, aqui para nós encerrarmos, né? Para nós encerrarmos aqui, vamos estar lendo já a conclusão, né? Porque eu acredito que foi satisfatório, né? Foi satisfatório, e na próxima lição nós estaremos entrando no juízo final, onde que após o milênio o diabo será vamos dizer assim, julgado, né? Juntamente com aqueles que será ressuscitado e será lançado no lago de fogo. Então quer dizer, haverá um julgamento final. Então quer dizer, na próxima lição nós estaremos estudando sobre isso. Durante esse milênio, né, de paz, haverá logo depois um julgamento final de toda a criatura. Então quer dizer, todos irá comparecer diante, né, o trono ali do julgamento final. Não aqueles que venceram, mas aqueles que negaram a Jesus, até mesmo o diabo. Então olha só que maravilha, a conclusão nos diz assim, ó: Deus tem um plano glorioso para o planeta Terra, que inclui a restauração espiritual, moral, social, ecológica e institucional. E essa realidade só se concretizará no milênio, quando Cristo implantar o seu reino na terra. Jesus governará o mundo com poder e grande glória, após suplantar todos os reinos e o governo do mundo. Então olha só, aí se completa, né? Se completa aquela passagem que Jesus fala que depois que ele implantou o seu reino, né, aí ele entregará novamente o poder às mãos do Pai. Então aí já estará tudo consumado, já estará tudo feito, aí ele entregará novamente o reino ao Pai. Então olha só, meus irmãos, eu gostaria de estar, né, agradecendo a vocês aí, porque pelo tempo que nós estamos juntos, né, eu creio que foi satisfatório para nós estarmos aprendendo, né? E eu creio que nas próximas lições nós estaremos aqui juntamente com vocês, aprendendo mais um pouco. Queria estar convidando vocês para estar compartilhando lá. Assista, né? Nos ajude, clique lá no like, dá um like lá, né? Se assina lá, se inscreva no canal também lá, né? Se inscreva no canal, ajuda esse canal aqui, para que nós possamos aí a cada dia estar passando mais informações, pesquisando, porque eu acredito que nós juntos, né, uns com os outros, nós conseguiremos mais e mais. Então, desde já quero orar com vocês, né, e para já estar encerrando aqui. Senhor Jesus, eu te agradeço por mais essa oportunidade e peço que o Senhor continue nos abençoando, nos dando graça. Nos dê, Senhor, mais uma vez a tua graça, que nesse tempo, Senhor, que nós estamos passando, que o Senhor possa nos fazer crescer. Muito obrigado por essas pessoas que estão nos assistindo, e eu peço, Senhor, que esse canal não saia do ar, mas que continue, Senhor, pessoas assistindo e levando, Senhor, conhecimento a uns aos outros, porque nós precisamos levar a tua palavra de uma forma e de outra. Essa é a forma que eu encontrei de estar falando a tua palavra. Eu te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a vocês.